parceiro. Sexta tá chegando. Mas e aí, como está a produção hoje, Dr. Nefário? Eu desenvolvi uma nova fórmula que permitiu colocar todos os tipos de frutas num único sabor de geleia. Tá uma delícia. O sabor é de matar. Tá horrível, não tá? Não. Estamos progredindo. Right, the bad blood, I'll have none of it on my carpet. Now, for Grace's sake, nothing will go wrong. Those bastards out there are her family. And if you fuckers do anything to embarrass her, your kin, your cousins, your horses, your fucking kids, you do anything Tom. to... What? What about Snar? Yeah, they're women of sports, I'll say that. No. No cocaine. No cocaine. No sports. No selling fortunes. No racing. No fucking sucking petrol out of their fucking cars. And you, Charlie, stop spinning yarns about me, eh? Oh, I'm just trying to sell you to them, Tom. But the main thing is, you bunch of fuckers, despite the provocation from the cavalry, no fighting. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Oi, Tim, gostei do corte. Doni, toca aqui, parceiro. Sexta tá chegando. Futebol nela é que eu sei. Mas não foi só isso. Tropamos a Estátua da Liberdade. A miudinha de Las Vegas. E eu ainda nem mencionei a Torre Eiffel. Também de Las Vegas. Tá legal. Eu ainda nem ia falar pra vocês sobre isso. Mas eu venho trabalhando numa coisa muito grande. Uma coisa que vai fazer esse roubo da pirâmide parecer fichinha. E graças aos esforços do meu grande amigo, Dr. Nefário... Obrigado! Olha aí! Cheio de onda. Bom, nós localizamos um raio encolhedor num laboratório secreto. E assim que pegarmos este raio encolhedor, nós teremos condições de praticar o incrível e verdadeiro crime do século. Nós vamos roubar. Peraí! Eu ainda não disse o que é, caramba. Ei, Dave, preste atenção aí, ó. Chapulinho. E agora, nós vamos roubar, pausa dramática que eu gosto, a Lua! Essa experiência é marcada por 4 fases. Na primeira, foi escolhido 2 grupos de operários fazendo o mesmo trabalho nas mesmas condições, porém, durante o trabalho do grupo de observação, que é o grupo experimental, a iluminação era variável, enquanto no outro grupo, que era o de controle, a intensidade era constante. A ideia era entender se a iluminação tinha influência no rendimento dos operários, fazendo com que os operários pensassem em produzir bastante com muita ou pouca iluminação, deixando os pesquisadores sem conseguir encontrar a relação da luz com a produção, mas verificaram que o fator psicológico sobressaiu. A eficiência se dava pela variável psicológica,
Com isso, os pesquisadores acharam melhor descartar essa variável na pesquisa. Na segunda fase, foi convidado algumas moças para participar da pesquisa. Foi explicado a elas que o objetivo era verificar o descanso, lanches, redução do horário influenciariam nas condições de trabalho. Essa fase foi dividida em 12 períodos. No primeiro, apenas decidiram a quantidade que iriam produzir em normais para comparar com os outros períodos. No segundo, o grupo manipulado foi para a sala de provas, também trabalhando em condições normais de trabalho, para analisar a mudança de local de trabalho. Já no terceiro, tanto para o grupo de controle, tanto para o experimental, o pagamento foi feito por tarefas, em grupos. O grupo de controle era muito grande, então quando cada uma produzia acima da média, este valor era distribuído para todos os que não aumentavam praticamente nada em seu salário. Já o grupo experimental, que era pequeno, quando um operário produzia mais, todo o grupo sentia um impacto positivo em seu salário. Nesse período, verificou um aumento na produção. No quarto período, todos queriam um intervalo de 5 minutos pela manhã e de 5 minutos pela tarde. Assim, a produção aumentou. No quinto período, esse descanso foi para 10 minutos e a produção continuou aumentando mais ainda. Já no sexto período, foi para introduzir 5 minutos na manhã e na tarde. Não houve um aumento de produção, mas havia reclamações, dessa forma quebrando o ritmo de trabalho. Quando voltou aos intervalos de descanso de 10 minutos, nos regimes servindo lanche leve, aí a produção aumentou novamente. No oitavo e nono período, manteve-se as mesmas condições de trabalho no grupo experimental e passou a trabalhar até as 16h30 e não até as 17 horas, aumentando bem a produção. Quando no período foi reduzido para as 16 horas, não houve aumento de produção. Já no 10º período, a equipe voltou a trabalhar até as 17 horas e a produção aumentou bastante. No 11º, quando tirou o sábado, a produção continuou subindo por incrível que pareça. No último período, no 12º, foi retirado todos os benefícios. As moças voltaram a ganhar apenas os salários por tarefas e, incrivelmente, a produção alcançou o maior índice de 13.000 pedras por pessoa. Foi notado que um fator estranho aconteceu. Mais uma vez, o fator psicológico sobressaiu o fisiológico, pois as moças gostavam de ser testadas e elas estavam divertidas, sem pressão, sem ansiedade e com maior liberdade. E com isso sentiam satisfação no trabalho e espírito de equipe se sobressaiu. Na terceira fase, os pesquisadores deixaram de lado a preocupação com as condições físicas e começaram a testar e a estudar as relações humanas no trabalho, pois foi percebido o fator psicológico nas duas fases anteriores, bem como a diferença de atitude entre as moças da sala de observação quanto a da sala de controle. As da sala de controle achavam totalmente constrangedora e humilhante o teste que elas estavam passando. Já na quarta fase, separaram os trabalhadores em dois grupos, um grupo de experimento e um grupo de controle, os dois trabalhando em condições de trabalho iguais. Um observador ficava dentro da sala enquanto o que estava do lado de fora fazia as entrevistas. A conclusão que eles tiraram dessa teoria foi que a produção aumenta não pela força física dos empregados, mas sim pela integração social da equipe. Outra conclusão é que o indivíduo não é um ser isolado, e sim um membro da equipe. E a equipe se fortalece de tal forma que ela prefere produzir menos a ganhar mais e prejudicar os seus colegas. Outra conclusão foi a percepção de que as pessoas querem ser compreendidas e participativas. Essa foi a experiência de Welton.